Boa noite. Vamos iniciar nosso encontro. Vamos abrir nossos corações e elevá-los ao alto e agradecer a Deus, nosso Pai, Criador de todos os mundos, pelo dom da vida, por esta oportunidade de caminhada em que temos os desafios do templo de nosso lar, os desafios dos companheiros de trabalho, de nossos amigos, de nossos acontecimentos em sociedade. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pelas pessoas difíceis que nos cruzam o caminho, por eles nos mostram as nossas limitações. Ao Mestre Jesus, agradecemos a Boa Nova, os ensinamentos quando cá deixou, quando vivenciou entre nós. Vivenciou o amor, a fraternidade, ensinando-nos o perdão. Que possamos todos nós, cada um dentro de sua limitação, entender a mensagem de hoje e levar para a sua vida, levar para o seu lar, para o seu trabalho, para a sua vivência cotidiana, em que teremos infinitas oportunidades de sermos discípulos do Cristo, vivenciando na prática os ensinos que lemos, que guardamos, que escutamos. Que o Divino Mestre Jesus possa ser conosco hoje e todo sempre, que assim seja. Vamos ver a lição do Evangelho da noite. Nós abrimos aqui no capítulo 10, os que são misericordiosos, e o item é o item 4. O item 4 nos diz: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a susceptibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhes faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente, vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Quem quiser continuar a leitura, esse é o capítulo 10, item 4, os que são misericordiosos. Esse mês de abril, nós temos 2 programações aqui em Coromandel, esse próximo mês de abril. Além dessa programação fantástica que temos hoje com o Uriel, né, Uriel? No dia 6 de abril, que dá um sábado lá na Casa da Cultura, Coromandel sediará o 11º Fórum Espírita do Alto Paranaíba. É um evento itinerante que o Conselho Regional Espírita promove e a cada ano é uma cidade diferente. Esse ano vai ser Coromandel, o ano que vem vai ser Monte Carmelo, depois Patrocínio, Patos de Minas, depois volta a Coromandel. Sempre é na primeira ou na segunda semana de abril.
este evento. Este ano, o tema central deste fórum é Eu Tenho Fé na Vida. E nós receberemos 2 conferencistas. Um é o Afonso Chagas, de Belo Horizonte, e o outro é o André Sobreiro, de Severínia, São Paulo. O tema de Afonso Chagas será A Vida é um Cântico de Trabalho e Criação Incessante. O tema de André Sobreiro será Viver como Espírito, isso muda tudo. Então, dia 6 de abril, na Casa da Cultura, às 13 horas. De 13, teremos 2 palestras. Serão palestras um pouco mais alongadas, 50 a 60 minutos. Teremos também, ao final, uma perguntas e respostas, um pinga-fogo, em que poderão ser feitas perguntas por escrita, nós colecionaremos e eles responderão, os 2 responderão essas questões. E no dia 22 de abril, o Júlio Carvalho, com cartas consoladoras, retornará a Coromandel. É uma programação, é uma palestra de segunda-feira aqui no Centro Espírita, do Quincas Veloso, em que nós receberemos o Júlio ao mesmo tempo. Então, nós transporemos essa reunião nossa, que seria na Casa Espírita, devido ao Júlio, para a Casa da Cultura. Então, no dia 22 de abril, uma segunda-feira, na Casa da Cultura, nós teremos cartas consoladoras com Júlio Carvalho e uma palestra, enquanto ele faz a psicografia, com o Quincas Veloso. Teremos Feira do Livro, teremos aqueles docinhos do Instituto Espírito do Amor que não engordam, né? Nada engorda, tudo fantástico. Não engorda, meu como, não engorda, né? E hoje nós temos aqui o nosso companheiro Uriel, de Patos de Minas. Ele vai nos trazer um tema muito legal, chamado Hereditariedade Psicológica, o templo doméstico como mecanismo de retratação. Então, nosso companheiro Uriel. Boa noite a todos. Para aqueles que já nos conhecem, é uma alegria nos rever. E para aqueles que não nos conhecem, é um prazer estarmos aqui para conversarmos, para aprendermos em conjunto sobre o Evangelho do Cristo. Gostaríamos de agradecer a Virgínia pelo convite, o Borginho por ter feito a abertura para nós. Havia muito tempo que aqui não estávamos, nosso coração já se encontrava com saudades. Em um primeiro momento, antes de darmos abertura às análises pontuais da noite, nós gostaríamos de solicitar que todos nós, sem exceção, em algum momento do nosso dia, em algum momento da noite de hoje, nós levantássemos os corações, elevássemos os nossos espíritos em uma prece sincera a todas as tragédias, a todos os eventos que nós vivenciamos essa semana, tanto aqui no Brasil, lá em Suzano, como na Nova Zelândia, no dia de hoje, algo que nos assusta, algo que nos deixa trêmulos, mas que não nos pode fazer perder a fé neste mundo. Não nos pode fazer perder a fé que, apesar de todas as incongruências, todos esses fatos assustadores, há um Deus que comanda todas as transformações. O evangelista Mateus, quando nos traz o sermão profético, no capítulo 24 das suas palavras, versículos 12 e 13, ele nos fala que por vermos prosperar, multiplicar as iniquidades, muitos dos nossos corações, eles se esfriariam no amor. Mas aqueles que tivessem perseverança, estes seriam salvos. Aqueles que perseverassem até o fim, estes seriam salvos. E o evangelho do reino seria proclamado para toda a terra habitada, para todos os povos, para todas as nações, e aí seria o fim. E nesses momentos de grandes dores, onde ecoa na humanidade inteira o resultado dessas tragédias, nós nos questionamos: quando este evangelho irá ser proclamado? Quando esse reino divino, este prometido reino divino, será construído? Talvez o questionamento ele esteja imperfeito. Talvez a pergunta esteja incompleta. Talvez a indagação correta seja: o que é este evangelho? O que é este reino divino?
E como Hanã, nós escutamos o Cristo nos dizer: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Não esfriemos os nossos corações. Tenhamos perseverança. Saibamos prosperar, que nós seremos salvos, que nós venceremos. Para abrir as nossas palavras e agora já adentrando ao tema principal da noite, nós gostaríamos aqui de relembrar o que Mateus, ainda continuando, nos traz nos seus textos, no capítulo 12, versículos de 46 a 50. Lá ele nos coloca que o Cristo, atraindo uma grande multidão de pessoas que o seguia a determinado local, não permitia que ali acontecessem, por ser grande o número, não permitia que ali acontecessem os atos mais simples. Nas palavras de Marcos, que as pessoas, havia uma grande multidão de gente, tão grande que as pessoas não conseguiam tomar o seu alimento. Acontecendo isso e tendo ciência dessa situação, os familiares do Cristo, alegando que ele havia perdido o juízo, foram então tomá-lo, foram se apoderar dele. E ali nós tínhamos alguns escribas também, dizendo que ele estava tomado pelo espírito de Belzebu, pelo espírito do adversário, que aquilo não deveria acontecer. E quando os familiares do Cristo chegaram àquele local, vieram lhe dar o recado: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando, querendo a sua presença, querendo te ver. E o Cristo então concede a resposta que passa para a posteridade: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontando para os discípulos que ali estavam, e para todos que ali congregavam, para todos que ali se encontravam, ele nos concede um ensinamento secular, um ensinamento milenar. Aqui está a minha mãe, aqui estão os meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este chamarei de irmão, esta chamarei de irmã, e esta será a minha mãe. E se nós ficarmos apenas no texto frio, na letra fria do Evangelho, sem buscar o Espírito que vivifica, que engrandece, que evolui, vai nos parecer que o meigo Rabi de Nazaré, contrariando tudo aquilo que praticou, contrariando tudo aquilo que ensinou, contrariando tudo aquilo que fez, estaria renegando os seus familiares, estaria renegando sua mãe, estaria renegando os seus irmãos. Nós temos que perceber, buscando o sentido profundo das palavras, que o Cristo aqui nos expande o significado de família. Ele falava para um povo acostumado a uma religião, a costumes religiosos semimateriais. Há um povo extremamente orgulhoso. Há um povo extremamente fechado em critérios de casta, em critérios de família, em critérios de nação, em critérios de religião. Aqueles que extravasassem esses seus critérios não eram considerados como se seus irmãos o fossem. O Cristo questiona: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O Cristo ensina: aqui está minha mãe, aqui está meu irmão, aqui está minha irmã, porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, eu chamarei de mãe, eu chamarei de irmão, eu chamarei de irmã. Ele convida aquele povo e convida a todos nós a extravasarmos os nossos conceitos de família. Dentro das casas espíritas,
Chamamos a todos de irmão. Cheguei hoje aqui, tem quantos meses que não venho? 12 meses? 15 meses? Quem dá mais? Cheguei hoje aqui e ao cumprimentar a todos, boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, porque é o nosso costume nas casas espíritas nos tratarmos como irmãos. Mas eu tenho uma pergunta, eu preciso levantar um questionamento. Nos tratamos como irmãos, nos chamamos de irmãos, mas quantos de nós nos consideramos verdadeiramente irmãos? Quantos de nós, repito, nos consideramos verdadeiramente irmãos? Quantos de nós já conseguimos extravasar as barreiras da consanguinidade no que se refere à família? Quantos de nós já nos enxergamos como filhos de um mesmo pai, de um mesmo tronco de amor, tratando-nos então verdadeiramente como irmãos? Entendendo que a senhora é minha mãe, que o senhor é meu irmão e que a senhora é minha irmã, porque faz a vontade ou busca fazer a vontade neste aprendizado constante de nosso Pai que está no céu. Há uma dificuldade tremenda em expandir o significado de família, porque nós ainda temos problemas diários em entender a família que escolhemos viver. E a doutrina espírita é maravilhosa e iluminada em nos ensinar esses conceitos. Se nós vamos no capítulo 14 de nosso abençoado Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe, lá nós temos os seguintes dizeres de Kardec. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, porém o espírito não procede do espírito, visto que este existia antes da formação do corpo. Não são os pais que criam os espíritos de seus filhos. O que eles fazem é fornecer-lhes um envoltório corporal, devendo auxiliar o seu desenvolvimento moral e intelectual, fazendo-os progredir. Aqui nós já levamos um choque de aprendizado, um choque de cultura espiritual, porque aqui nós percebemos que precisamos, se ainda não tínhamos conseguido arranhar esse ensinamento com Cristo, ao ler essas palavras de Kardec, nós percebemos então que precisamos extravasar os nossos conceitos de família. Mas para amar a muitos, eu preciso aprender a amar aos poucos que me cercam dentro do meu lar. Dentro do meu lar. E eu preciso entender por que estas pessoas me cercam. Porque eu estou na mesma casa que elas. Porque eu habito o mesmo lar nesta encarnação. E Kardec continua então a nos ensinar nesse sentido. Em uma mesma casa, no lar terreno, encarnam-se espíritos, reencarnam-se espíritos que são simpáticos uns aos outros. Peço agora que os irmãos, que as irmãs mentalizem a própria família consanguínea. Existem aqueles que nos são simpáticos? Temos pessoas da nossa família que nós olhamos e dá uma vontade de abraçar toda hora, dá uma vontade de estar perto, de querer estar junto. Nos lembramos dessas pessoas, me lembro aqui da minha avózinha, nos lembramos dessas pessoas e as lágrimas nos vêm aos olhares. Me lembro da minha mãe, razão da minha existência, e a lágrima me vem ao coração. Porque se pudéssemos, nós estávamos todos os tempos, todos os momentos, todos os minutos dos nossos dias ao lado dessas pessoas. Porque são espíritos
que já nos são simpáticos. Que há algumas existências nós já encontramos as trilhas da simpatia e do amor, da correspondência de pensamentos, de uma sintonia positiva. Porém, porque a vida não é essa facilidade, se fosse fácil, Borginho, como é que a vida se chamaria? Atlético versus Cruzeiro. Se a vida fosse fácil, ela se chamaria um jogo de Atlético contra Cruzeiro. Mas a vida ela não é fácil, ela tem as suas dificuldades, ela necessita dos seus aprendizados. Então, se nós temos espíritos na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, que nos são simpáticos, nós temos também aqueles, vamos aprender, vamos trabalhar, aqueles irmãos que nos são antipáticos. Mais uma vez o exercício. Mentalizemos as nossas famílias. Peço agora que extravasemos, que não fiquemos apenas restritos à consanguinidade. Vamos chamar também os agregados, os cunhados, os sogros, as sogras. Vamos chamar essas pessoas à nossa mente. Não tem aquelas que nós temos certa dificuldade? Que na hora que nós falamos, vamos fazer um almoço em família, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: o fulano vem? O ciclano vai ser convidado? E aí, quando nós percebemos a resposta positiva a essa indagação, a mente já começa a trabalhar. Meu Deus, será que eu não tenho outro compromisso, não? Que desculpa que eu posso dar? Então, nós temos esses irmãos que nos são antipáticos, que nós temos e precisamos ser muito honestos com relação a isso. Não nos fará pessoas condenadas a um fogo eterno. Não nos fará, de qualquer forma, imperfeitos pela eternidade e por todos os tempos. Para nós trabalharmos algo, nós precisamos reconhecer que aquela dificuldade existe. Então, nós temos esses membros na nossa família que nós temos determinada antipatia, que nós temos uma dificuldade, que nós não sabemos ainda lidar muito bem com elas. Em casos extremos que existem, que declaramos até como inimigos. Que chegamos a asseverar, não consigo conviver com essa pessoa nessa existência. Como somos espíritas, damos graças a Deus, deixa para a próxima. Na próxima eu trabalho isso aí. E além desses espíritos que podem ser antipáticos, nós temos também aqueles que, na obra kardeciana, ele nos coloca como sendo estranhos ainda ao nosso grupo familiar, que estão ou para aprender ou para ensinar. Ok, essa é a base que Kardec nos dá. Pegando o ensino do Cristo, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, expandindo para todos nós o conceito de família. Das obras básicas surgem as obras complementares. Nas obras complementares temos a seara frutífera e iluminada que vem da pena de Francisco Cândido Xavier. Trazemos aqui na noite de hoje uma de autoria de Emmanuel, intitulada Pensamento e Vida. Logo na introdução da obra Pensamento e Vida, de forma muito humilde, o que caracteriza a sua lavra, de forma muito humilde, Emmanuel nos fala: os amigos nos solicitaram um compêndio que pudesse orientar os irmãos que estão em vias de reencarnar ou que se encontram já nas aventuras da carne. Emmanuel, com toda a sua educação, com toda a sua humildade, ele fala. Temos muito pouco, Virgínia e Emmanuel falando isso, temos muito pouco a oferecer, o que reunimos neste livro. E no capítulo 12 dessa obra, com o título Família, Emmanuel nos fala: a família consanguínea para o homem pode ser considerada como o centro essencial
dos seus reflexos. Reflexos agradáveis, simpáticos, positivos ou desagradáveis, antipáticos, negativos, que o pretérito devolve. E aí Emmanuel já faz uma observação. Nós não estamos aqui fazendo referência aos espíritos vanguardeiros e pioneiros, espíritos de escola, espíritos iluminados, que chegam em um ambiente familiar e, por mais problemático que seja aquele ambiente familiar, eles conseguem vencer essas dificuldades e impor todo o seu amor. E colocar para aqueles irmãos todo o seu amor, todos os seus costumes. Emmanuel assevera, trataremos aqui, e se colocando neste papel, trataremos aqui das nossas experiências vulgares. E nos fala, o homem não vence a tábua dos selvagens, desde que, ou melhor dizendo, até que adquira todas as experiências necessárias naquele ambiente. O homem civilizado não vence o círculo da sociedade em que ele encontra-se inserido, até que vença todas as experiências que são a ele propostas por essa sociedade. Na família não é diferente. Nós não extravasaremos o nosso círculo familiar, os nossos círculos de parentela, candidatando-nos a círculos maiores de amor, se nós não aprendermos todas as experiências que necessitamos vivenciar em nosso lar. E nos fala ainda, na família, e aqui eu quero que prestemos um pouco mais de atenção. Na família, trazemos para nós laços que entretecemos na mesma gama mental de afinidades. É aqui, esse conceito é importantíssimo para a nossa evolução. É aqui que Emmanuel apresenta a todos nós, a lição da hereditariedade psicológica. Porque em família nós estamos acostumados a falar de uma hereditariedade genética. Minha mãe adora falar isso para me passar um medo. As nossas famílias têm problema de diabetes, tem problema de colesterol. Então olha o tanto que você está comendo. Eu tenho, desde criança pega isso na escola. Eu tenho aquele vírus da herpes, né, que aparece umas herpes que fala, não é? Parece umas bolinhas no lábio. E sempre que baixa a minha resistência, eu fico muito nervoso, essas erupções elas aparecem no meu lábio. E atravessando algumas dificuldades nos últimos tempos, baixei a minha resistência e essas erupções apareceram tanto na minha boca como elas apareceram aqui do lado do meu tronco. A minha mãe olhou aquilo e falou assim, eu se fosse você ia no médico. A sua carga genética não é muito boa. As pessoas na nossa família, elas duram muito tempo, sabe, Borges? Minha mãe falando isso. As pessoas na nossa família, elas duram muito tempo, mas elas morrem muito mal. Mas elas morrem muito mal, muito doentes, de cama. Então, eu se fosse você, eu ia no médico, porque isso aí... E aí, mãe, é complicado, né, gente? E aí, para isso aí ser uma coisa pior, não custa nada. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, vamos orar a nosso Senhor Jesus Cristo, que não será nada de mais grave. Então, nós somos muito preocupados com a questão da herança genética, da hereditariedade genética, mas não conversamos o suficiente sobre a questão que envolve a hereditariedade psicológica. E Emmanuel, nos explicando sobre isso, ensina-nos que esta hereditariedade psicológica representa a experiência que diversos espíritos estão atravessando há muitos e muitos anos, há incontáveis anos, na mesma faixa vibratória, dividindo os mesmos costumes, carregando consigo as mesmas afinidades,
e que agora encontram-se onde, Virgínia? Encontram-se em um mesmo lar. Encontram-se ou reencontram-se na mesma família. Façamos um parêntese. Puxemos uma setinha no nosso esquema mental. Vamos voltar ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há lá um item que nos fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E há alguns parágrafos interessantíssimos que conversam conosco sobre essa hereditariedade psicológica. Nos diz este mentor que nos passa essa mensagem, Agostinho, que quando nós estamos encarnados, nós adquirimos diversos compromissos. Diversos compromissos. Compromissos benéficos, compromissos elevados, compromissos positivos, mas como ainda transitamos na faixa do desequilíbrio, adquirimos também compromissos não tão saudáveis, compromissos negativos. Ferimos muitas pessoas, como também somos feridos por outras tantas. E quando nós desencarnamos, todo mundo aqui sabe que vai desencarnar? Todo mundo aqui sabe que vai morrer, correto? Graças a Deus. Não, Virgínia. Me perdoe trazer essa informação de forma tão dura, brusca, mas todos nós, em algum momento, nós vamos morrer, nós iremos desencarnar. Quando nós desencarnamos, e nós já temos um senso crítico, um nível de conhecimento que nos permite perceber todas aquelas falhas, aqueles erros que perpetramos, que cometemos contra alguém, os nossos dissabores, as nossas raivas, os nossos, por que não dizer, ódios, as nossas ausências de amor, com uma visão mais ampliada, não tão acanhada pelo veículo terreno, pela força que nos impõe a matéria, nós percebemos que precisamos trabalhar na recomposição, no retratar. E aí começamos a confabular. Estamos na erraticidade, ok? Estamos ali pairando, tranquilos, assim espero. Assim espero. E começamos a confabular as nossas próximas experiências. E aí eu olho para o Borginho e falo, oh meu Deus, eu tenho uma dificuldade tão grande com aquele senhor que mora lá em Coromandel. Você tem certeza? Você mora tão longe dele? Tenho. Eu olho para a foto do Facebook dele, eu não sei, mas é uma antipatia tão grande que eu tenho com ele. Mas vocês se encontraram ali só 3, 4 vezes na vida, rapaz, mas essas 3, 4 vezes que nós nos encontramos, elas foram decisivas. Porque eu o maltratei, ele me maltratou, todas as chances que nós tínhamos de fazer mal um ao outro, nós fizemos. Mas agora eu quero trabalhar. Agora eu preciso repaginar. Se esses laços, esses reflexos estão desagradáveis, eu quero transformá-los em reflexos, em construções mais agradáveis. E aí, nesta combina, nossos mentores nos perguntam, que tal vocês voltarem? Porque está quase, vocês estão quase voltando. Que tal vocês voltarem entre 4 paredes? Ô, mentor, eu quero trabalhar, mas não precisa ser assim. Não precisa ser nessa rapidez. Não, mas vai ser bom. Tente, invente, faça uma nova vida diferente. Vou fazer o seguinte, não precisa nem ser no berço. Quando vocês fizerem aí 18 anos, você vai numa veste feminina, o Borginho continua na sua veste masculina. Quando vocês fizerem aí 18 anos, vocês vão se reencontrar, se enamorar. E vocês vão constituir família. Que tal tentar? Porque o Pai, e aqui nós nos lembramos do item 8, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Pai, ele é gracioso.
Ele é abençoado, Ele é um Pai de amor. E Ele não nos condena irrevogavelmente após a primeira falta. Ele nos concede novas oportunidades. E Ele nos dá, assim como eu fiz o pedido de retratação com o Borginho, quantos pedidos nós não fizemos de retratação que se encontram agora conosco entre quatro paredes. Entre quatro paredes. E esses pedidos de retratação, geralmente são essas relações antipáticas. E aí, em algum momento da vida, este contato vai nos trazer reminiscências, vai nos trazer memórias, lembranças de outras existências em que nós nos ferimos. E aí, quando nós olhamos para essas pessoas, para esses indivíduos, e pensamos: nossa, eu não te aguento. Sai da minha casa, me deixa em paz, me deixa viver. Ou a frase que adoramos colocar no Instagram: me deixa ser feliz. Me deixa ser feliz. Nos esquecemos que aquilo que nós olhamos nessas pessoas, nesses nossos irmãos, que estão conosco entre quatro paredes, friso sempre isto, no mesmo lar, com o objetivo de retratação, aquilo que nós observamos neles e nos incomoda tanto, são vícios, costumes, comportamentos que muitas vezes habitam ainda em nós. É uma oportunidade sagrada que nós temos de nos ver no outro. Emmanuel não utilizaria a palavra reflexo à toa. O reflexo do outro no meu lar é uma oportunidade abençoada de aprendizado que eu tenho. Eu estou trazendo alguém que tem o mesmo costume que eu, que está transicionando comigo há muito tempo na mesma faixa mental, na mesma sintonia, em um mesmo conjunto de hereditariedade psicológica. E agora nós estamos juntos para trabalhar. Eu tenho uma dificuldade na minha parentela em terceiro grau. A gente fala em terceiro grau para não suspeitar quem é. Em terceiro grau, que eu confesso que quando eu ouvi a frase: estamos indo passar o Natal na cidade X, que também não vamos falar, eu me arrepiava todo. Mas eu me arrepiava todo. E eu chegava perto daquela pessoa e eu: Jesus, eu não te suporto. Eu não te aguento, eu não consigo conviver com você. Graças a Deus é só uma vez por ano. Como você fala alto. Como você gosta de brigar. Como você gosta de ter a última palavra. Como você gosta de aparecer, de ser engraçadinho. E com o tempo eu percebi que tudo o que eu detestava nessa pessoa era eu, que gosto de falar alto, que gosto de aparecer, que gosto de ter a última palavra, que gosto de ser um engraçadinho e adorava brigar. Não podia tomar uma fechada no trânsito que já estava brigando. E quando eu percebi isso, eu me lembro e virei para minha esposa e falei: Jesus é muito bom. Deus é bom em todos os momentos, porque Ele percebeu que nós não tínhamos a capacidade de vir como irmãos, pai e filho, 24 horas no mesmo teto. Então Ele nos colocou um pouco distante, em terceiro grau, mas Ele já está fazendo a aproximação. O universo já está me devolvendo esse reflexo desagradável, já está me fazendo enxergar em mim aquilo que eu considerava incorreto nele, e está me fazendo trabalhar
isso tudo. Senhor, essa é a nossa família. Essa é a nossa família. Essa é a nossa família de hoje. É o reflexo daquilo que nós pensamos, sintonizamos durante muitos e muitos anos. Muitos e muitos lustros, muitas e muitas vidas. E nos foi devolvido para trabalhar. E aqui, por favor, não comemorem, nem aplaudam, porque senão eu vou ficar extremamente chateado. Mas aqui, como últimas palavras, ninguém comemora. Como últimas palavras, eu preciso trazer um ensinamento do Cristo. Contam-nos os evangelistas, eu falo últimas palavras, Borginho, mas últimas palavras é mais uns 30 minutos, pode ficar bem tranquilo. Contam-nos os evangelistas que em uma determinada reunião, alguém se levanta e pergunta para o Cristo, um questionamento que é de todos os séculos e milênios da humanidade encarnada neste planeta. Mestre, a gente está preocupado com o quê? A gente quer morrer bem. A gente quer morrer bem. A gente não pergunta viver bem, mas a gente quer morrer bem. A gente quer ir para o céu, antigamente. A gente quer ir para o céu. Dentro da doutrina espírita, a gente quer ir para o nosso lar. A gente quer ir para o nosso lar. Tanto que a gente dá um passo na casa espírita e fala assim, na lista, para contar meu bônus hora. Então a gente quer ir para um lugar bom. E alguém chega para o Cristo e fala, mestre, o que hei de fazer para ganhar a vida eterna? Ora, responde o Cristo, o que está escrito na lei? Mas a pergunta mais importante, como você lê? Porque está escrito uma coisa, o jeito que eu leio é como eu interpreto, de acordo com o meu nível evolutivo. O que está escrito na lei? Como você lê? E este então responde ao Cristo, ora, isso é muito fácil, amareis o Senhor Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa vontade, todo o nosso espírito, todo o nosso intelecto e todo o nosso coração. E ao próximo, como a nós mesmos. E o Cristo fala, meu amigo, mas você é incrível. Pratica. E você já adquiriu a vida eterna. Vai e faz o que está escrito. Ok. Mas esse, querendo parecer, nas palavras do evangelista, mais justo que os demais, questiona ao Senhor. E quem é meu próximo? Oh, meu Deus do céu, porque tem que fazer uma pergunta. E quem é o meu próximo? É o que Cristo fala. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho, ele foi tomado de assalto por bandidos, por ladrões. E lhe retiraram tudo. O deixaram sem nada, à beira do caminho, à beira da morte. Passa então um sacerdote e nada faz. Passa um servidor do templo, um levita, e nada faz. Vem então um samaritano. Na hora que o Cristo fala samaritano, os discípulos, mestre, por favor, essa palavra não. Todo mundo se assusta. Porque samaritano não dava muito certo. No grande cisma das tribos de Israel, Samaria construiu até um templo, para nem precisar ir para Jerusalém. Passa então um samaritano. O samaritano recolhe aquele doente, aquele que estava ferido à beira do caminho. Cura-lhe as feridas. Derrama óleo sobre ele. Lava-o. Coloca-o no seu burrinho, no seu jumentinho, e o leva até uma hospedaria. Lá entrega ao dono deste local. Um dia de serviço numa hospedaria era uma moeda. Ele deixa 2 moedas para o dono deste local. E aí ele fala, eu estou viajando, mas amanhã eu retorno. Você faz tudo o que você precisar para a cura deste senhor. E se precisar de mais do que eu deixei, eu restituo. E o Cristo então pergunta àquele que queria parecer justo. Quem, nesta anedota, lhe pareceu mais próximo daquele irmão que estava caído? Como não poderia proferir a palavra samaritano,
Ele responde: aquele que exerceu para com ele maior misericórdia. E o Cristo então fala: então vai e faz o mesmo. E sempre quando nós observamos esta parábola do bom samaritano, nós costumamos considerar o bem que precisamos fazer para as pessoas que estão de fora. Eu preciso fazer o bem na casa espírita. Eu preciso fazer o bem nas praças. Eu preciso ser o bom samaritano nas ruas. Eu preciso agir como Cristo me ensinou. Também. Mas nós nos esquecemos daqueles que nos são mais próximos, mais caros, e que são os nossos compromissos, palavras de Emmanuel, que são os nossos compromissos perante a vida e o mundo. Por mais enfermiços que sejam os ambientes domésticos em que nós nos encontramos. Nós precisamos ser bons samaritanos nas nossas famílias. Porque há muitos que estão caídos, há muitos que estão doentes, há muitos que estão desalentados e nós estamos passando ao largo. Porque nós também precisaremos de bons samaritanos nas nossas casas. Porque nós ficaremos doentes, porque nós ficaremos feridos, porque nós ficaremos desalentados, porque nós ficaremos sem nada. E o primeiro lugar que irá estender a mão, ou que assim deve ser, é a nossa casa, é o nosso lar. Abramos as nossas mentes. Quem está caído na minha casa? Quem precisa da minha ajuda? Quem precisa que eu seja um samaritano? Nossa Senhora, é meu cunhado. Eu tenho antipatia dele. Faça. É meu sogro, é minha sogra. Eu tenho dificuldade. Faça. Trabalhe. Transforme. Auxilie. Ajude. Senhores, nossos lares estão carentes de amor. Nossos lares estão carentes de Deus. Conversando uma vez com uma conhecida, e ela me disse: nossa, meu filho está me dando trabalho demais, eu não sei mais o que eu faço. Ele só me dá problema em todo lugar. E eu perguntei a ela: minha irmã, talvez ele esteja querendo chamar a sua atenção, e essa é a forma que ele encontra de ter-lhe perto dele. Mas eu faço tudo para ele. Ele tem o melhor celular, ele tem o melhor videogame, ele estuda na melhor escola, ele tem as melhores roupas, tudo que ele pede, eu concedo, tudo que ele pede, eu dou. O que mais, Uriel, ele pode estar querendo? Resposta simples: amor, atenção, carinho, presença. Nossos lares estão sem amor. Quando eu falo nossos lares, refiro-me ao planeta em que estamos, sem carinho, sem atenção, sem presença, sem Deus. E quando falo ter Deus, não falo atos exteriores, mas falo dessa construção, dessa obra divina nos nossos corações. Quantos de nós chegam depois de um dia atarefado de trabalhos, de estudos, e têm a dignidade em perguntar para quem vive conosco: como foi o seu dia? Como foi o seu trabalho? Você está precisando de alguma coisa? Eu vou levar minha esposa para o trabalho 7h da manhã. E tem um jornal na rádio. E esse jornal tinha uma propaganda que era o seguinte: a esposa e o marido dela, o Carlos Alberto. E só a esposa fala nessa propaganda. E ela começa a propaganda dizendo: Carlos Alberto está aprontando alguma coisa. Está me dando um monte de presente, está perguntando como é que eu estou. Algo ele está aprontando. E eu pensei o quanto essa propaganda é real. Porque nós estamos tão distantes uns dos outros na nossa casa, chega, o filho vai para o celular, a mãe vai para o celular, o pai vai ver o futebol, não me incomoda não que eu trabalhei o dia inteiro,
Nós estamos tão distantes que quando nós temos um comportamento diferente, quando o marido, a esposa, o filho ou a filha tem um comportamento diferente, a primeira pergunta que surge é: o que você está querendo? Você aprontou alguma, né? Você está devendo alguma coisa, né? Me conta logo, porque se contar, o problema vai ser menor. Porque nós não estamos acostumados com a interação. O nosso costume é uma interação viciada, é uma sintonia viciada de séculos de construção. Mas nós podemos mudar, nós devemos mudar esses reflexos. Auriel, mas ninguém me compreende dentro da minha casa. Trabalha para ser compreendido. Auriel, mas eu tenho que fazer tudo. Ninguém faz nada, ninguém me ajuda. Sacrifica-te pela tua família. Auriel, mas parece que o tempo não passa, parece uma eternidade. Tenha paciência com aqueles que estão sob o mesmo lar. Auriel, mas sinceramente, tem hora que eu quero falar e eu quero jogar na cara, porque eu não suporto mais. Tenha humildade. Porque como Cristo afirma para Joana, consorte de Cusa, quando ela vai com ele trazer os problemas vividos dentro da sua casa, nós não estamos em nosso grupo familiar sem ter alguma causa, sem ter algum efeito. Ser fiel. Ser fiel. Olhe as qualidades. Trabalhe. Ame. Aplicando o amor e trazendo Deus para os nossos lares, nós vamos pegar toda essa hereditariedade psicológica construída em reflexos desagradáveis e negativos, vamos passar por um funil de luz e vamos transformar em caminhos positivos, em caminhos de paz, em caminhos de bem. E esta é a tarefa que nós gostaríamos de deixar, finalizando as nossas palavras. Quando voltarmos aqui, hoje é 15 de março de 2019, quando voltarmos aqui em 15 de março de 2020, nós iremos... Não, é só para fazer uma média, um costume. Quando voltarmos aqui em 15 de março de 2020, nós iremos perguntar: como estão as vossas e as nossas famílias? Como estão os nossos reflexos? E esperamos sinceramente que estejam mais permeados de amor. Boa noite, muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Agradeço a Auriel mais uma vez, mas que retorne breve, né? Nós vamos marcar para a fraternidade, né? Brevemente. Eu fiz os convites aqui para abril, agora eu tenho um convite agora para março. Nós estamos realizando lá em Douradoquara mais um Fórum Espírita Leon Denis. Nós realizamos em Abadia dos Dourados o Fórum Espírita Leon Denis, dia 24 de fevereiro. Nós vamos realizar agora em Douradoquara o Fórum Espírita Leon Denis. Em Douradoquara vai ser no sábado, no domingo à tarde, como também foi em Abadia. O tema central é dor, perdão e evolução. Nós contaremos com os palestrantes, os mesmos de Abadia, que é o William Jacó, o Quincas Veloso e o Elton Melo. E as palestras terão: por que sofremos? Benefícios do perdão e a felicidade é possível? Então são 3 temas intrigantes, vamos colocar assim, dentro de uma proposta de revisão de toda a obra de Leon Denis, que consideramos como um dos maiores escritores da filosofia espírita. Vamos encerrar nosso encontro e passar para o passe, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de nos reunirmos no Centro Espírita Paulo de Tarso, no ano de seus 70 anos. Agradecemos ao Mestre Jesus pelos ensinamentos e a experiência quando cá esteve entre nós, aos nossos companheiros espirituais que trabalham nessa casa e nos permitem reuniões harmônicas, aos nossos amigos pessoais, nossos anjos guardiões. Agradecemos a intuição e a perseverança
para que nos encaminhemos no caminho do bem, do amor e da fraternidade. E a eles agradecemos de estarmos aqui hoje, escutando estes ensinos. Que o Evangelho do Cristo nos toque profundamente nossos corações e que os guardemos, estes ensinos, em nossa memória e que ele possa refletir uma alteração de nossos comportamentos, nossas atitudes, nossas palavras, nas relações de nossa família, principalmente a minha relação com a minha família. Que todos esses ensinamentos possam refletir na minha relação dentro da comunidade, na minha relação dentro de toda a convivência possível, do trabalho, nas diversões, no lazer. Que nesses ambientes possamos ser discípulos do Cristo, exemplificando com as nossas transformações de que a fraternidade, o amor e o perdão é possível, pois que ensinamento maior do que o exemplo não existe, que o Mestre Jesus assim nos ensinou. E que Ele possa ser conosco hoje e todo sempre, que assim seja. Vamos ao passe, gente.